Boa noite, eu sou Lorival Jordão, recebi a incumbência de dar um prosseguimento no estudo que o nosso mestre, Pastor Evaldo, está nos ministrando, e eu hoje fui pego aí meio de surpresa, né? Mas vou me fazer de discípulo, e conversei com o pastor Evaldo, vou usar o livro dele, o material dele, para nossa aula de hoje, né, nossa matéria de hoje do Escatom, visto que nós precisamos dar prosseguimento no assunto e até para ajudar para ele também, né, para ele não ter muitas interrupções e tal. Então, nós vamos dar prosseguimento. Eu recebi esta incumbência de falar sobre a ação do Espírito Santo no período da tribulação. O tema magno do pastor Evaldo é a o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo entre os testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas ele já adiantou uma boa parte e estamos caminhando para o período da tribulação, e nós vamos abrir com esse tema hoje, ok? Então, o irmão Almir vai colocar para nós aqui os slides. Então, estou fazendo isso com permissão do pastor, né, usando o material dele, e alguns comentários nossos, e depois também nós vamos fazer os comentários aí, as perguntas e tal. Então, pode prosseguir, irmão Almir. Antes a gente está fazendo aqui uma revisãozinha, bem rápida, né, sobre a questão do Espírito Santo, porque é interessante nós partirmos de uma base para poder dar andamento na ideia, no assunto, no tema. Então, a base desse nosso assunto do Espírito Santo está justamente descansada no fato que tem uma distinção, né? Quando comparamos o seu agir nos dois testamentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E essa distinção básica é o batismo no Espírito. Então, na época da graça, isso é bem evidente, né? Temos bastante textos nos mostrando este tema, e coisa que não ocorria no Antigo Testamento. Então, somente na época da graça, a dispensação da igreja, nós vemos o corpo de Cristo, não uma mera figura, né? Que às vezes a gente usa o corpo de Cristo como uma figura apenas, mas não é, é um organismo instituído por Deus pela pessoa de Cristo. Então, nós já vimos o ensino bíblico, que é Cristo quem batiza no e com o Espírito, né? Já vimos essas referências, onde João Batista mesmo testemunha, né? Quando ele vier, vos batizará com o Espírito e com fogo. Pode seguir, irmão Almir. Um comentário aqui é que esse é um detalhe importante. Então, nós vemos nas Escrituras Deus atribuindo missões aos homens, profetas, reis, guerreiros, sacerdotes, também a anjos, Gabriel, Miguel, seres e anciões celestiais, porque ele é Deus e tem toda a autoridade para isso. Mas quem poderia designar Deus para alguma obra? Me chamou a atenção, enquanto eu estava elaborando o estudo, que realmente esse é um detalhe que a gente deixa escapar às vezes. Então a gente tem aqui uma fortíssima prova da divindade de Cristo, porque ele enviou o Espírito Santo, Deus o Espírito, para habitar nos crentes. Então, na ordem hierárquica, um ser inferior não pode designar um superior, né? E enquanto que milhões de pessoas tentam provar que Jesus não é Deus, na verdade, ele não poderia designar, né, enviar o Consolador se ele não estivesse nessa mesma condição eh, divina. Então vamos lá, vamos seguir.
Também considerar também a obra que a habitação do Espírito Santo realiza nos que descansam sua fé em Cristo Jesus Salvador. Aqui o pastor Evaldo nos mostrou com a mão dele, né, as 5 bênçãos desta obra do Espírito: o batismo, é, batismo, o Espírito, a unção, o penhor, o selo e a plenitude, né? Então, realmente são obras de bênçãos que nós contemplamos nas Escrituras. Ele já nos mostrou esses textos, né? Estamos só passando para reafirmar que essa é a nossa base teológica, né? Que nós temos aprendido por décadas estes eh, esta ação do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos lá, irmão Almir. Comentário aqui, veja como Cristo capacitou o crente de forma extraordinária. É Deus conosco, nos dando a entender o seu caminho, sua vontade e o seu poder bem dentro de nós. Eu tenho para mim que quando o crente tem apropriação ou convicção destas bênçãos, manifestando o desejo por Deus, o seu crescimento é inevitável. Esse cristão certamente será piedoso e manifestará o fruto do Espírito. Sigamos. Também podemos dizer que esta obra do Espírito Santo em nós resulta na atribuição das obras de Cristo em nós, como nós vemos em Colossenses 1, 26 e 27. Este é um diferencial para a igreja em relação às outras dispensações. O pastor Evaldo lista no seu manual bíblico da escatologia, página 320, algumas dessas bênçãos, né? Então nós temos aí a redenção em Cristo Jesus, perdão dos pecados em Cristo, justificação em Cristo, habitação do Espírito em Cristo, reconciliação em Cristo Jesus, santificados em Cristo, a vida eterna em Cristo, libertação em Cristo, filiação em Cristo Jesus, herdeiros da herança em Cristo, nova criação em Cristo e membros de um só corpo em Cristo. Então, todas estes fatos, eles ocorrem quando o crente recebe a pessoa do Espírito Santo, não receber por ele ah, por ele querer receber, né? Mas como uma bênção da salvação, que acompanha a salvação, a fé salvítica. Então, nós recebemos todo esses itens, esse pacote de bênçãos acontecendo conosco, e somente quando nós estamos aprendendo, lendo a Escritura, estudando, é que vamos entendendo o que realmente aconteceu e que está acontecendo conosco. E em muitos destes pontos nós passamos a estudar e nessa compreensão até realmente ah, desenvolver em nós, através desse conhecimento, aumentando também o nosso compromisso com Deus, porque é uma obra tão vasta que Ele tem feito em nós, de uma forma tão poderosa, né, grandiosa, na verdade. Se nós olharmos nessa lista, nós vamos encontrar aí bastante itens que têm a ver com uma questão forense, né? Nos dando assim uma um julgamento no tribunal de Deus, uma absolvição por Ele próprio, né? Mas a maioria destes itens são questões tratadas em tribunal, né? No caso, Tribunal de Justiça de Deus, onde estes aspectos estão bem explicados na palavra de Deus, já passamos por eles e, né, em detalhes em muitas aulas que tivemos, mas
temos aqui grande parte em linguagem forense. Vamos prosseguir, Momi. Então, um comentário e talvez até uma pergunta para a gente poder trabalhar mais para o final, né? Quais itens desta lista estará presente nos salvos da tribulação? Então, eu queria que você já ficasse pensando aí, né? Não para perguntar para mim depois, mas eu perguntando para você. Será que os crentes da tribulação, eles vão ter, por exemplo, vão ser justificados? Será que eles vão ter redenção em Cristo Jesus? Filiação? Enfim, né? Vai pensando aí para a gente poder depois considerar. Então, vamos prosseguir. Então, vamos trabalhar agora com a ação do Espírito Santo na tribulação. E aqui nós vamos percorrer o material, né, do pastor Evaldo de forma mais assim, direta e, obviamente, se tivermos algum ponto aí para discussão, os irmãos, por favor, vão anotando, né, para a gente poder no final tratar. Eu quero percorrer todos os slides primeiro para depois nós retornarmos em algum ponto ou outro. Então, na tribulação não há um corpo de Cristo. A igreja ela é arrebatada antes do estabelecimento da 70ª semana de Daniel, por isto, ela não assimilará os judeus convertidos desse período em um corpo. Isso está na página 329. Se você tiver com o livro aí, né, pode abrir, você vai encontrar essa declaração nesse, nesse tema, né? Então, aqui o pastor Evaldo agrupa na nova aliança os benditos de meu Pai, que são os gentios salvos na tribulação, conforme Mateus 25:34, juntamente com os pequeninos irmãos de Jesus, judeus salvos na nova aliança, conforme Mateus 25:40. Estes formarão o núcleo da sociedade quiliástica, ou hilioi, né, milenar. No Apocalipse, nós encontramos essa palavra algumas vezes. Há outros textos que usa, toda vez que há alguma referência para 1000, né? 144.000, é, qualquer coisa que fale de 1000, é essa palavra hilioi. Na verdade, nós não temos uma palavra para traduzir o caráter, né, grego aqui, ri, ele faz um som gutural. Então, na transliteração, procura-se usar esse chilioi, mas nós deveríamos falar hilioi. Isso está na página 329 também do Manual Bíblico das Escatologias. Vamos lá. O modo de agir do Espírito. Haverá o derramar do Espírito, predito por Joel capítulo 2, quando o Espírito será posto no coração de Israel e de Judá. Iniciará na tribulação e culminará no reino, com a entrada de 1/3 de Israel, conforme Zacarias 13, 8 e 9, além dos gentios salvos na época. Então, neste tempo, o Espírito Santo ele vai transformar, né, o coração dos israelitas, é, dos israelitas. Nós teremos um povo de Israel étnico, né? E dentre estes, aqui nós temos esse texto que relata de 1/3 da nação de Israel que vai ser salvo. Ou seja, eles vão reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje em dia, existe uma- um movimento forte, né, para
dos judeus messiânicos, mas acho que não tem mais ambiente para o Messias, né, nesses tempos. Ele veio na época própria e anunciou a salvação, buscou o seu povo, mas foi rejeitado pelo seu povo. E hoje nós vemos aí que há um certo empenho, talvez pelo que eu tenho percebido, até mais por parte de igrejas ou de cristãos, ou de, né, assim, grupos cristãos que, por conta das evidências do final dos tempos e da grande identificação bíblica com o povo de Israel com relação a isso, ah, ah, talvez tenha a ideia de dar uma, uma identificação bíblica, né? Uma identificação realmente voltada para o povo de Israel, no sentido de considerá-lo como o povo mais próximo de Deus, visto a situação que a igreja tem passado ultimamente, um grande afastamento de muitos crentes, né? Milhões de crentes afastados do corpo de Cristo. Então, tentando encontrar caminhos que justifiquem a, as suas atitudes, né? Mas eu creio que Deus tem mantido no povo de Israel, sempre, em todo o tempo, um povo salvo, desde os apóstolos, né, até hoje, há crentes judeus, não crentes que judaizantes, mas crentes legítimos, verdadeiros, como nós, que pertencem à igreja, a única instituição desde a ascensão de Cristo, desde o Pentecoste, que realmente podemos considerar biblicamente como a instituição de Deus para a salvação do homem, né, da humanidade, incluindo o povo de Israel. E, logicamente, quando chegar esse tempo da tribulação, quando Deus volta a lidar com Israel por questões da sua aliança, né, sua promessa com Abraão, Isaac e Jacó, então ele, logicamente, que é, fica estabelecida uma linha de continuidade sempre, né? E agora, no tempo da tribulação, a igreja não estará aqui, mas o Espírito do Senhor vai continuar, vai agir no povo de Israel. E eu creio também que, nesse tempo, muitos se darão conta da sua, ah, da sua origem tribal, qual tribo pertence, tudo, de uma forma mais exata. Eu creio que hoje isso não é tão exato, mas nesse tempo da tribulação, quando Deus começar a salvar o povo de Israel, ele vai revelar isso de uma forma bem clara e inequívoca. E então as coisas começarão a serem organizadas de forma mais fidedigna com relação ao povo de Israel. Nesse tempo também serão salvos gentios, e por ação do Espírito Santo. Logicamente que não há salvação se o Espírito de Deus não agir no homem. Continua prevalecendo, né, a declaração que nós conhecemos em Romanos: não há quem busque a Deus, não há um justo, nenhum sequer. Então, realmente, eu creio que na tribulação também será um período tremendamente duro com relação aos crentes aceitarem, né, na verdade, o homem aceitar a fé, entender que Jesus é o Salvador,
E isso se o espírito não agir sem condições, né? Não haverá uma fé intelectual, não haverá uma compreensão intelectual suficiente que leve o homem a ser salvo. Apenas pela ação do espírito realmente é que isso poderá acontecer. Então, esse é o modo de agir, né, do espírito, creio, salvar Israel e os gentios no tempo da tribulação. Mas temos mais assuntos aqui a seguir. O Espírito Santo será o selo de Deus na tribulação. Já temos aqui né, uma identificação com algumas questões que envolvem as doutrinas para a igreja, né? Alguma similaridade. Nós recebemos pelo Espírito o selo, isso está em Efésios 1:13, né? E o selo de Deus. O Espírito Santo é o nosso selo hoje, mas na época da tribulação haverá um selo que vai identificar os salvos de uma forma realmente bem definida. Em princípio, nós vamos ter ali, nós vemos, né, em Apocalipse, os 144 mil judeus que foram selados, né, para o trabalho que foram designados. Temos o texto de Apocalipse aqui. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro cantos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então veja a importância, inclusive, do povo estar organizado, né, em forma de suas tribos, porque destes o Espírito vai separar 12 mil de cada tribo, né, e eles estarão selados. É, haverá um sinal na testa destes servos do Deus Altíssimo, que estará anunciando o Evangelho nesse tempo da tribulação. Pois os judeus e gentios salvos na tribulação. Né? Apocalipse 9:4, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, os homens que não tinham o selo de Deus, aqui vão sofrer o dano da fome, né? Falta de alimento. A gente estava conversando um pouco antes aqui do início da aula, né, sobre a questão de falta de alimento mundial, né? No tempo da tribulação, isso vai realmente ser algo que vai agravar muito a vida humana. Mas os que estiverem selados, esses terão o seu alimento, terão o seu pão cotidiano, né? Então, nesse tempo, o Espírito Santo vai também selar os salvos na tribulação. Temos um outro item, pode seguir, irmão Almir. A vida de testemunho na tribulação só pode ser propiciada pelo Espírito Santo. Então, no ambiente no qual a iniquidade estará multiplicada, a consequência será o esfriar do amor de muitos. Mateus 24:12, né, nós lemos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Então, é impossível alguém ser irrepreensível sem o Espírito em sua vida. Assim ocorrerá com os 144.000 que apresentarão aqui 7 virtudes destacadas pelo pastor Evaldo no seu livro: incontaminados, puros, fiéis sem dolo, redimidos, primícias de Deus e irrepreensíveis. Isso nós podemos encontrar em Apocalipse 14, de 4 a 5. Agora, se a vida piedosa para nós, né, no tempo da graça, é um desafio, imagina na tribulação, com toda a perseguição, escassez, com os enganos, né, que ocorrerão de forma bem grandiosa. Realmente vai ser difícil manter características de salvos nesse tempo. Apenas com a ação do Espírito Santo é que isso vai ser possível. De outra forma, somente por ver as coisas acontecendo, dar crédito para a, as pregações, né, antigas, só através de uma intelectualidade não se conseguirá manter essas virtudes no caráter cristão. Vamos lá. Outro item: o Espírito Santo neles, na tribulação, os usará para pregar o evangelho do reino. Texto aqui de Mateus 10, 19 a 23. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, a pregação do Evangelho do Reino, ela vai ser feita, realizada com a ajuda do Espírito, né? Na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, nós no tempo da graça, nós temos essa bênção também, né, de falar a palavra de Deus, e sabemos que isso só é possível por causa do Espírito Santo nos iluminando a mente, nos dando entendimento, compreensão do texto, contexto, e então nós podemos pregar a palavra, porque temos, né, a palavra escrita, é, inspirada, viva. Agora, na tribulação, realmente será o evangelho do reino. Não vai adiantar pregar, né, as epístolas, ah, doutrinas que são basicamente direcionadas para a igreja. Então, realmente terá que ser aquilo que o Espírito ministrar através dos eleitos, né, dos escolhidos, dos selados, porque esse vai ser o meio de salvação, de comunicar a salvação, o evangelho do reino no tempo da tribulação. Então, esta era a mensagem pregada
na primeira vinda, né, de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, que foi rejeitada pelos judeus, né, e na verdade é assim até hoje, mas ela será, essa mensagem será, continuará sendo pregada na tribulação e continuará também pelo milênio. Seguindo, outra questão da ação do Espírito Santo. Os profetas da tribulação profetizarão pelo evangelho do reino como elementos do Espírito. Haverão dois profetas, né, na tribulação, basicamente. As duas testemunhas. E o Espírito operará nelas os sinais e as obras sobrenaturais que ocorrem mesmo após a morte deles. Apocalipse 11, de 3 a 13, mas nós vamos ler somente o texto de 6 a 8. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, essas duas testemunhas, elas falarão, né, com grande poder, terão autoridade para muitas coisas sobre-humanas, e quem estará agindo nelas é o Espírito Santo. Outro item que acompanha a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na tribulação, regeneração. Não podemos pensar em salvação sem considerar regeneração, né? Então, onde há conversão em Cristo, há regeneração. E esta é a obra do Espírito Santo, como na lei. Vemos em João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, né, sobre o novo nascimento. Inclui aqui o fato que judeus e gentios, salvos na tribulação, eles eram eleitos. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Então haverá regeneração, né? Um novo nascimento, uma nova é, criatura nos crentes da tribulação. Prossigamos. O Espírito Santo dará poder aos crentes da tribulação para suportar as provas, que não serão poucas, né? Realmente, ser crente nesse tempo, eu sei que tem muitos crentes e muitas igrejas que querem enfrentar a tribulação, né? Eu, particularmente, não quero. Eu fico com as doutrinas que nós encontramos no Novo Testamento, que nós seremos salvos da ira, né? Tribulação é um período de ira. Deus não coloca o crente em juízo junto o justo com o injusto. Então eu creio que a igreja não passará pela tribulação. Mas muitos insistem, né, que isso vai acontecer. Então, ah, fazer o quê? Mas aqueles crentes da tribulação que vão se converter nesse tempo, eles vão enfrentar dificuldades bem severas, bem duras mesmo, especialmente no meio da tribulação, da metade da tribulação em diante, né? Onde os juízos de Deus estarão sendo derramados sobre todo mundo.
O texto de Apocalipse nos fala: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. O texto mostra mais coisas, né, sobre estes salvos da tribulação, e nós vemos aí eles chegando, né, com triunfo diante do Cordeiro, né? Então, logicamente que eles não poderiam chegar a essa posição nem com essas declarações de louvor ao Cordeiro, se eles não tivessem recebido realmente um amparo de Deus em meio à tribulação. É realmente um, um recebimento, uma recepção, né, bem calorosa, especial. Vemos aí que não é ah, só uma turminha chegando atrasado na salvação. Parece que ah, realmente Deus está reconhecendo que superaram, né, uma dificuldade grande, defendendo a sua fé em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lá, irmão Mir. Também o Espírito Santo os capacitará a uma vida de oração na tribulação. Se nós já somos exortados, né, na época da graça, a orar sem cessar, é, somos ensinados sobre essa doutrina da nossa comunicação com Deus. Sabemos que a Bíblia é Deus falando conosco e a oração é nós falando com Deus. Nós somos exortados realmente em grandes momentos da palavra de Deus, nos orientando que a oração é o caminho de nós alçarmos as bênçãos, o cuidado, o amparo, as provisões, até as respostas que precisamos de Deus. Então, eu imagino que na tribulação, muito mais, né, é, haverão clamores realmente grandiosos, porque o período não é um período agradável, o período não é favorável, é um período difícil. Então, Jesus exorta, né, Mateus 24:20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Sabemos que muitos pelotões de guerra, né, na época das grandes guerras, acabaram perdendo suas batalhas por se aventurarem em terreno de inverno intenso, né, onde a locomoção é difícil, a camuflagem, funcionamento de armamentos, a sobrevivência, a mobilidade toda. Né? Então, Jesus está dando um alerta que, olha, ore, né, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. O sábado é um dia, né, de observação do descanso
e onde muitos estão desprevenidos, né, de serem abordados pelos inimigos. Já aconteceram muitas tragédias, né, em dias santos aí, em dias de descanso, e por conta de outros se aproveitarem, né, da guarda religiosa. Os céus receberão as suas orações guiadas pelo Espírito. Apocalipse 8, 3 e 4, nós lemos: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, nós vemos aí que é uma evidência, né, de que haverão orações ah, intensas, e essas orações, o texto nos mostra, né, elas chegando até o trono de Deus, como um incenso aromático, agradável. E, logicamente, que quando Deus está agradado, né, ele responde às orações, protege, ele cuida, porque só quem dirige orações a Deus são os seus filhos, seus escolhidos, seus santos, e logicamente que ele não despreza a oração do seu povo. O item seguinte, o Espírito Santo como consolador para os mártires da tribulação. Então, o Espírito está presente, e como Deus triuno acompanhou atentamente os sofrimentos do seu povo no Egito, assim o Espírito acompanhará cuidadosamente a angústia de Jacó nesse processo. Pode ser assim chamado também, né? O sofrimento do povo de Israel sendo perseguido. E eu vi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, o Consolador para nós, né? Espírito Santo Consolador, que é para nós o consolo e conforto em muitos momentos de dificuldades que passamos, em lutas, tribulações, agonias, sofrimentos. Nós conhecemos bem esse lado do amparo de Deus. Inclusive, Jesus, quando prometeu o Espírito, ele prometeu o Espírito Consolador, né? Essa era uma obra que ele haveria de fazer e faz, né, na vida cristã, no tempo da graça, de forma muito, muito sensível, né? Nos ajudando a suportar as dores e enfrentar as lutas. Também isso acontecerá porque na tribulação muitos darão suas vidas para manter a sua fé. Haverá perseguição de todo tipo, né? De toda qualidade, de toda forma, porque a tríade maligna vai estar operando e tentando destruir o povo de Deus. Acho que temos mais um tópico ainda, né? O Espírito será a plenitude na vida dos crentes na tribulação. Então, serão os piores dias da terra, e os fiéis terão que ser cheios do Espírito para enfrentar a tríade, né? Dragão, besta, falso profeta. Naqueles dias abreviados pelo Senhor. Já vimos esse texto, né? Mateus 24, 22. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo.
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, realmente, vemos aqui, né, uma narrativa daqueles tempos em que o diabo não vai dar sossego, não vai dar paz, trégua, ele vai lutar, porque sabendo, né, sabendo que já tem pouco tempo. Então, isso vai causar bastante dificuldade para o povo salvo naquele tempo. Então, a plenitude na vida dos crentes é um dos aspectos, né, que nós temos aprendido com o pastor Evaldo, realmente vai permitir os cristãos enfrentar os piores tempos na vida da Terra, desse mundo, né? Hoje a gente ah, está queixando aí do calor, do frio, depende da época, né? Nós estamos, segundo os cientistas, vivendo um tempo em que a Terra vai estar mais distante do Sol, né? E parece que é verdade, porque a gente sai no Sol, dá a impressão que ele não esquenta muito. O frio, qualquer ventinho vence o Sol, né? Então, a coisa vai ficar complicada. Juntando, além de tudo, a, o dragão, né? A besta, o falso profeta, o que eles vão estar fazendo nesse tempo e manter a fé, manter a virtude, manter o caráter, realmente vai custar a vida para muitos. Por isso que serão mártires, né? Mas eles o venceram, venceram, né, o acusador, que sempre está acusando, né, diante de Deus, dia e noite, Satanás tenta acusar os irmãos do Senhor Jesus. E aqueles que são espertos e confessam o seu pecado, né, a acusação de Satanás não tem base, perde o seu argumento. Mas aqueles que insistem em se manter no pecado, logicamente que a acusação acaba sendo registrada, né? Está em pecado. Naquele tempo, ah, vai ser bem mais difícil do que na época da graça. Mas o Espírito será a plenitude na vida dos crentes na tribulação. Terminando, então, o Espírito como penhor da tribulação. Então, nesta última identificação da ação do Espírito na tribulação, que o pastor Evaldo aponta, ele diz: eles terão o Espírito do Deus como penhor da herança. Daí Jesus declarar: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, logicamente que para receber uma herança, precisa ter uma garantia, precisa ter eh, estar ligado, né, familiarmente, precisa ser filho, herdeiro. Então, isso exige uma garantia. E essa garantia, como nós vemos para a igreja, né, o penhor, o Espírito é o penhor da, que nos garante a possessão eterna. Então, assim também, para os crentes da tribulação receberem a sua herança, eles têm que ter uma garantia, né?
E, obviamente, que única, é, o único ser agindo na vida do crente nesse tempo é o Espírito. Então, o Espírito será como penhor na tribulação. E assim nós concluímos, né, estes subtemas da ação do Espírito Santo no tempo da tribulação. Então, aqui eu encerro esta apresentação e vamos abrir a tela aí para os irmãos participarem, né, com seus comentários. Boa noite, pastor José. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Primo levantou a mão. Pode fazer sua pergunta. Eu tenho uma também, mas ó, vai lá, primo. Pode fazer a sua, tranquilamente. Eu tenho mais de uma, se você quiser fazer a sua. Tem mais de uma aqui, tem umas quatro, sim. Galera, eu não sou pastor Evaldo, não, hein? Não, mas É, é tranquilo as perguntas. ô, É primo, aquelas, então aquelas perguntas Gosta tranquilas não. que você faz para ele. vamos fazer o seguinte: você faz uma, depois eu faço a outra, Tá aí bom. você volta. Se alguém tiver pergunta, a gente vai para outra, depois volta para você, uma cada um, tá bom? Faz uma. Tá bom, a minha primeira é o seguinte, ali no slide 10, se quiser até que eu coloque o slide de novo, né? Foi dito lá que o Espírito Santo ele será posto no coração de Israel, né? E depois é dito que somente um terço entrará, né, no reino. Então, aí a colocação seria que nem toda a nação de Israel receberá o Espírito Santo, e isso tem a ver com os escolhidos em Mateus 24, 22? Essa é a minha dúvida. E positivamente, sim. Ah, todo tempo a salvação é, tem essa estrutura, né, de eleição. Haverão os eleitos no tempo da tribulação esse um terço da nação de Israel que será salvo, sem dúvida alguma, serão os escolhidos de Deus para a salvação, que realmente serão salvos, né? E aí o restante, Até e o restante então, somente depois da tribulação, no final da tribulação, ali, nem, quando não, Jesus nem volta. depois, não, nem depois da tribulação. Ah, o Israel étnico da tribulação, um terço será salvo, dois terços não. Não haverá uma fuga de um terço e depois uma, assim, como se os outros dois terços não fossem, não tivesse causado nada para eles, e aí depois eles entram. Não. O povo de Israel, no meu entendimento, a quantidade de salvos desse povo na tribulação será de um terço da nação. Está restrito a um terço somente. Isso. Ok. É, vou aproveitar então, só vou fazer uma colocação aqui do texto lido aí de Mateus 10:19, né? Que fala sobre, naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, né? Então, muitos utilizam esse texto, principalmente o povo da cristã no Brasil, e não precisam estudar a Bíblia, né? Que chega lá na frente, no púlpito ali, e ele vai falando exatamente aquilo que o Espírito, eles usam muito esse texto, né? Para poder justificar que eles não precisam estudar a Bíblia e tal, e que na hora o Espírito Santo é que vai dizer o que eles têm que ministrar ali, né? É apenas uma observação em relação a esse texto. É uma prática
eu creio que não condiz com o que nós aprendemos, né, na palavra de Deus. Primeiro que está fora do contexto. Esse assunto Isso, diz respeito, né, a período da tribulação. E exato. depois que a Bíblia ela tem uma harmonia para ser considerada, né? Assim, não, se você pega textos aleatórios para você divagar sobre eles, você corre o risco de defender uma doutrina contestável, né? Errada, sem base de fato, sem exegese, sem contexto, enfim. Certo. Também creio dessa maneira. Ótimo, tem mais aqui, mas vou deixar os irmãos que estão com as mãos levantadas aí também, senão eu acabo dominando aqui as perguntas. Depois eu Obrigado, volto. Pedro. Tá bom. Como irmão Daniel e depois o pastor José. Bom, seu só irmão, irmão. Irmão, tá com o som fechado. Pronto. Obrigado, pastor Lorival. Uma bênção ouvir essas verdades aí e essas bênçãos, essas palavras muito importantes, né? É, Esse é o pastor Evaldo. é, sempre, né, por muitos anos, né? Depois de convertido, me converti em 1971. Por muitos anos eu tinha muito medo, muita preocupação com esse momento, né? Até que, como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aí que eu fui entender que Deus dá as palavras, Deus dá o suporte, por isso que os crentes aguentam, porque é pelo Espírito Santo, não é pela força da nossa carne, né? Isso foi muito bom. Obrigado, pastor. Eu só queria uma pergunta. Eu sempre fui muito empolgado com Romanos 11, né? Quando ele diz que todo Israel será salvo. Esse todo Israel de Romanos é aquele um terço que sobrou. Essa seria a minha Meu próxima texto. pergunta, o Daniel. Versículo 11, É 11 de 25 até 26, Isso. 27. 11, 25, 26. É, Em, em Isaías, ele diz: Mas virá como redentor de Sião e aos filhos arrependidos de Jacó. Palavra do Senhor, né? estou lendo aqui o texto 25 e 26, Ah, e esse outro aí é de Isaías. Isaías 59, 20. Esse pessoal, eles arrumam cada uma, né? Eles É, vão fuçar em cada. mas eu creio que esse texto de Isaías 59, 20, que o irmão Alcindo citou, ele acaba respondendo a pergunta, a menção que se faz lá em Romanos 11, não é? Onde todo Israel será salvo, mas todo Israel eleito, todo Israel escolhido, todo Israel que viesse a arrepender, né? Porque boa. aí são aqueles que se converterem, os que converterem são os chamados, né? E eu penso, né? Eu creio que é isso mesmo. Os eleitos salvos, eles tomam a representação da resposta da promessa de Deus, né? Porque Deus não vai salvar
quem não é para ser salvo, quem não crê, né? Isso aí não tem como nós pensarmos nessa hipótese. Para ser salvo, precisa é, ser convertido, precisa se converter, precisa se arrepender. Arrependei-vos desde o tempo da pregação do reino. A, o assunto é esse, arrependimento. Mesmo para nós, na época da graça, ninguém se converte, ninguém é convertido sem arrependimento. É, Então, esse todo Israel, eu acho que não quer mas, dizer a todas as pessoas que são israelitas, mas mas e o todo aquele versículo, que. e o versículo 27, então, que diz, né? E quando eu tirar os seus pecados. Então, aí, né, é um ato exclusivo de Deus falando sobre a nação, pelo meu modo de ver, né? E Deus está tratando com uma nação inteira e justamente falando a nação do que ele vai fazer, da aliança que ele fez com esse povo e que ele vai realmente remover os pecados desse povo. Pelo menos é a minha interpretação, posso estar errado. Verso 27. Eu acho que você está certo. Só Deus pode tirar os pecados da- de qualquer um, né? Tanto Então, de mas quando nós ele, quanto dos judeus. então, quando ele diz, né, que essa será a minha nação com eles quem? Com a nação ou com esse grupo escolhido? Porque ele começa falando da aliança com a nação, né? E aí seria, não sei, pelo menos no meu Irmão, que entendimento. sempre está tratando dos escolhidos. Inclusive, Romanos 11, né? Trata desse assunto também. Então, é, eu não entendo que todo o povo de Israel será salvo, não. Isso aí Mas Deus poderia fazer isso, né? Ele pode fazer isso. seria, Pode mas converter a, toda a nação. a profecia, né, diz um terço. Então, naquele tempo da tribulação, aqueles que vão escapar pelo deserto ali, não será toda a nação. Eu creio que não. Tá certo. Zacarias diz que tem os terços, né? Eu acho que Ok. o primo, para uma resposta bem correta, nós teremos que saber a palavra original do grego desse versículo de que todo Israel será salvo. Essa palavra toda no grego, saber o sentido exato que ela faz, que ela tem. Do contrário, a gente não vai ter assim o significado. O próximo que levantou a mão foi o pastor José. Então, pastor José, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade para falar e depois a irmã Cristina. Tá bom, primo? Você tem mais uma, né, primo? Você aguarda um pouco, né? Maravilha. Inclusive, se tiver coisa para falar que me ajuda, eu agradeço. Irmãos, é o que eu estava pensando a respeito do que o irmão Elias vem falando. Eu estava procurando um versículo aqui em Romanos capítulo 9 que fala que o remanescente será salvo. O remanescente será salvo. Então, isso me fez pensar em que, quando Jesus fala com Nicodemos, em João capítulo 3, ele está falando no tempo do Velho Testamento. Então, ele diz para Nicodemos, você não pode nascer, ninguém pode nascer de novo, pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Então, na verdade, nem todos os judeus é salvo simplesmente por ser descendente de Abraão. Teria que ser piedoso, teria que ser pela fé, sempre foi pela graça mediante a fé. Salvação nunca não foi, não entendo que salvação tenha sido apenas por uma questão de herança genética. Jesus disse para aquele povo ainda, vocês não fiquem se arrogando por serem descendentes de Abraão, porque até dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Agora, eu não estou lembrando se é João que falou isso ou se foi Jesus, mas faz a gente pensar que realmente, mesmo no Antigo Testamento, não era simplesmente pelo fato de ser descendente de Abraão que era salvo. Ela tinha que nascer de novo. O Jesus fala de novo nascimento no tempo da Antiga Aliança, ele viveu na Antiga Aliança. Então, a mesma coisa acaba acontecendo lá com um terço dos judeus na tribulação. Não é toda a nação que será salva, serão salvos os piedosos, serão salvos que vierem se arrepender. O todo ali é uma menção, penso eu, é uma menção a todos que se arrependerem. É igual o João 3,16, porque Deus amou o mundo
né? Né? Uhum. Ele vem em 1 João 2, vai ver ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, mas somente serão beneficiados por aqueles que se arrependerem e crerem, né? Jesus, em Lucas 13:5, disse: Não vos arrependerdes, e ele está falando no Velho Testamento. Todos, de igual modo, perecereis, e está falando para os judeus, né? Certo? Então, Bom, a gente tem uma ideia, muitas vezes, por causa da promessa de Deus para o povo judeu, uma ideia de que os judeus são um povo, a nação é uma nação eleita, mas dentre os eleitos, para um fim específico, uma nação sacerdotal, Israel cumpriu esse papel mesmo com toda a sua rebeldia, né? A palavra veio por Israel, o Messias veio por Israel, a igreja veio por Israel, ele cumpriu o seu papel, a nação cumpriu o seu papel, mas dentro da nação eleita existem os eleitos de Deus, aqueles que se arrependeram e creram, os piedosos, pois sempre pela graça, mas mediante a fé. É, Ok, é, o versículo de Romanos que o irmão citou é o 9:27. obrigado, irmão. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, né? Ok, O muito bom, remanescente piedoso, né? muito bom. olha o que diz Zacarias também, né? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, e é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. E veja, esse um terço que será salvo, não vai ser salvo assim, né? De forma simples, de forma fácil. De baseada. Vão passar por uma provação tremenda, né? Então, realmente, ah, eu acho que é uma peneira que toda a nação não vai passar por esse crivo de Deus. Então, Eu não que eu realmente penso de uma forma diferente dos irmãos, né? Mas só foi para colocar o texto justamente para se dar se elucidar, né? Melhor o assunto, mesmo que ainda em Romanos 9, versículo 31, né? Paulo ainda explica, mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, verso 33, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê nela não será confundido. Então, certamente que a colocação dos irmãos está correta também, penso assim, que somente aqueles que crerão, né? Poderão fazer parte. irmão Elias, lembrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, sempre foi assim, né? Uhum, Pela pregação da palavra. Jesus, conversando com os judeus em João 5, 38 e 39, ele disse: Vocês examinam as Escrituras porque uhum, vocês pensam que nelas irão encontrar a vida eterna. E uhum, são elas que todo o tempo estão testemunhando a meu respeito, testificando de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, uhum, né, eles não eram salvos. E nem pelo fato de serem judeus, não eram, eles não queriam, não rejeitaram, tropeçaram na pedra de tropeço. Né? Então, sempre foi pela graça, mediante a fé e por meio da palavra. é isso. A questão de a fé vem pelo ouvir foi desde o Antigo Testamento, em todo o tempo, né? O princípio Uhum, sempre foi o mesmo. Né? tá certo. Muito Então, bom. a pergunta foi do irmão Daniel, não sei se ele se respondeu, se ele ficou satisfeito aí com tudo o que foi dito. Excelente. Muito obrigado. Ótimo. Então tá. Tem a irmã Cristina. Primo, você ainda tem mais uma pergunta, né, primo? Tenho. Então tá bom. Vamos para a irmã Cristina, depois você faz a sua. A minha eu vou deixar por último, porque vai ser, né? Vamos lá, irmã Cristina.
Tá bom, é um texto de Isaías 59, que está citado lá em Romanos, que diz assim: E virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Isaías 59, no 20, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Uhum. Tá bom? Muito bom. Isaías 59, 21 e 20 e 21. É só Com o Muito isso que bom. eu fato queria de falar. que os que se converterem, né? Não toda a nação, mas os que se converterem. Virá, mas se converter. Obrigada, só Tá isso. ótimo. Pastor José, Excelente, como é bom estudar a Bíblia, né? Por isso, né? Não só pegar um versículo e sair defendendo uma tese em cima dele. Pastor José, eu anotei aqui uma frase que o irmão falou. Gostei dessa frase, essa frase é boa, pode registrar ela aí, salvável, tirar a patente dela. Olha aqui, ó. Você falou, salvação não é herança genética. Essa frase é boa, eu gostei dessa frase. Nunca tinha ouvido, não. Salvação não é herança genética. Aí não é Mas eu mesmo, acho que não? eu acho que eu só plagiei o que o pessoal diz aí, que Deus não tem neto, só filho, né? É, tá Muito bom. certo, Vai, primo. tá certo. Bem, só para, antes de fazer uma pergunta, eu gostaria de fazer só duas observações. Realmente, as explicações que foram dadas hoje demonstram, né, claramente que o Espírito Santo estará presente e atuando, né, na tribulação. Eu lembro que um tempo atrás, a gente até falou algumas colocações aí de que o Espírito Santo seria retirado, enfim, né, não atuaria, mas realmente veja que todas essas explanações, os textos demonstram claramente que o Espírito Santo estará atuando aí durante esse período, né? Uma outra observação, e depois eu vou fazer a pergunta, lá no texto lido de Apocalipse 7, 9 a 17, eu anotei aqui que fala de uma grande multidão, né? Então eu estava pensando realmente que a população na eternidade vai ser bem expressiva, né? Porque se nós já teremos um número imenso de salvos, ainda mais essa grande multidão aqui, então realmente vai ter muita gente na eternidade, né? Então, Fala de todas as tribos, né? então, Povos e nações, não é só do território de Israel, né? Mas do mundo todo. isso, exato. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o versículo de Apocalipse 24, 20, que foi lido aí. Até o pastor deu uma explicação, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, né? Você deu uma explicação aí, e depois no sábado, né? Você falou alguma coisa a respeito disso, mas a minha pergunta é: este povo ainda estará guardando o sábado? Certeza, né? É, a, a lei, ela não vai cessar para o povo de Israel, nem na tribulação, nem no milênio. Eu creio que ela vai estar em vigor todo o Mas tempo. até para os convertidos, aqueles que forem convertidos, porque hoje, por exemplo, o, o judeu convertido hoje ele continua com essa prática? Eu creio que, por tradição, sim, mas o judeu convertido, é, que pertence à igreja, ele não considera isso como uma instituição para ele, né? Como membro da igreja. Então, certamente, na ocasião, aqueles que forem convertidos não estariam guardando, né, o Mas sábado, né? lembra que naquele tempo vai estar vigorando o evangelho do reino. Aqui nós estamos no tempo da graça, em que a gente celebra, né, o domingo como primeiro dia da ressurreição e tal, mas no pro evangelho do reino,
Isso não entra como assim, como um aspecto de conduta cristã trivial, né? É. Eu penso que para eles Por- ah, Porque, haverão alguns aspectos, porque pensa bem, eles não estarão se convertendo a- ao Messias que eles esperavam, né? Eles estarão se convertendo ao Cristo que veio, ao Cordeiro de Deus, e reconhecendo que só Jesus pode ser o meio de salvação, né? Então, não, não vai estar, vamos dizer, eles não vão estar com os princípios cristãos dados para a igreja, as doutrinas dadas para a igreja. Então, obviamente, eles vão ter que seguir uma base de comportamento segundo a lei, né? Que tem princípios suficientes para manter uma pessoa íntegra, é, e fiel a Deus, né? Como Deus atribuiu para eles. porque a colocação ali é como algo que dificultaria, né? Vamos dizer, dificultaria a observação da vinda, né? Do Messias ali. Eu, Então, quando ele eu, fala eu posso estar, no eu posso inverno, no estar sábado, errado, né? Não sei. Mas, por exemplo, nós já vimos Israel ser atacado diversas vezes em dias, né, em que eles estavam observando a- o descanso. Ou seja, os inimigos prevalecem, né, dessa situação. Então, vamos supor que o dia determinado para eles fugirem seja num sábado, eles vão ter que abrir mão, né? Ah, ou vão seguir vamos dizer assim, ou vão escapar, né? Naquele dia, ou então vão ficar, sei lá, observando a- o dia do sábado, como Jesus ensinou, né? Por exemplo, a questão da cura, né? No sábado para eles, que era um problema, né? Não, não pode curar no sábado. Não, você não pode fazer o bem no sábado. Então, de repente, eles podem interpretar vamos dizer assim, o anúncio, olha, vamos fugir hoje, né? Mas não, hoje não pode, porque hoje é sábado. Então, de repente, um benefício para eles próprios, eles podem estar negligenciando, né? Dificultando, porque a ordem veio naquele dia. Então, apesar de eles estarem tendo que seguir a lei porque eles precisam de vão precisar de alguma base de fato, de verdade para se conduzir, mas também eles vão ter que ficar atentos, porque vai ter uma hora que aquilo tudo vai, assim, vai ser interrompido, né? Então, no meu modo de ver, o texto falando, né, sobre o inverno e o sábado, eu penso isso, que eles precisam orar, né? Como por exemplo, a gente ora, vai ter um evento sábado, né? Mas a previsão é chuva. Não, gente, vamos orar porque precisamos fazer o evento, né? Aí você, com fé, faz o evento, aí termina, né, o evento, aí vem a chuva. Então, já experimentamos isso muitas vezes, de Deus ouvir a nossa oração, até mesmo com relação a tempo, né? Então, eles não estão isentos de pedir as coisas para Deus, quer seja no momento do livramento, como para, né, para Deus abrir o caminho, como para que eles próprios não fiquem obstruídos por causa da tradição, porque muitas coisas que eles observam como sendo da lei hoje, na verdade, tem um sentido de tradição muito mais pesado do que a questão legal, né? A questão da lei. Então, acho que a exortação é para eles ficarem atentos
com relação a isso. Eu acho que tá bom, Há, primo, por hoje. há Fica pra, uma, Eu tinha mais uma. deixa para a semana que vem, primo. Isso. Pastor posso só fazer uma José, observação aqui, irmã Elias, rapidamente? claro. Há alguns comentaristas que pensam que essa profecia de Jesus ela seja dupla, né? Seja não apenas no sentido da tribulação, mas teria sido também, ela pode ser aplicada nos dois sentidos, com relação à tomada de Jerusalém no ano 70, né? Então, quando os judeus estariam ali com toda a sua fidelidade à lei e tudo mais ali. Só algo para eu também não tenho muita Uhum. certeza disso aqui, então só quero colocar a título de pesquisa para a gente pesquisar É, vou dar uma esse, pesquisada melhor, tá realmente. bem? Como se ela seria dupla, tanto significar, tanto estaria se referindo à questão da tribulação, quanto ao ano 70 depois de Cristo ali. Eu vou dar uma pesquisada também. Obrigado. E Pastor José, depois acho que também, tem. terça-feira, vamos ouvir o pastor Evaldo, né? É, Logicamente que ele vai mas, elucidar para nós, hein? mas pastor José, acho que realmente acho que é isso. Eu sempre digo que esse capítulo de Mateus é o capítulo mais difícil de entendimento na Bíblia, porque as pessoas interpretam o capítulo 25 de maneira linear, né? A ordem é, se não é. Ele é aqui, mas aqui voltou para lá, aqui é lá, então não é exatamente como está. É um capítulo difícil. Agora, eu só queria fazer um comentário rápido. Não é pergunta, viu, primo? Na eternidade vai ter muita gente. Aí eu me lembro daquele hino do pastor Jimmy Swaggart, que acabou de falecer, né? Procura por mim lá. Então, a Bíblia diz que nós seremos como Cristo, né? Como Ele é. Porque realmente, como é que vamos achar? Como é que eu vou achar você lá, primo? Vai ser complicado, vai ter milhões e bilhões. Então, realmente, como é que eu vou achar vocês lá? Cadê o pastor Ulisses que eu não vejo? Então, assim, realmente é. Mas a gente vai ter a eternidade, né, para achar todo mundo. A minha pergunta eu não vou fazer hoje, vou deixar para fazer a semana que vem, porque assim, eu sempre tive muita dificuldade em aceitar a ação do Espírito Santo na grande tribulação. No Seminário Batista Regular, quando eu fiz teologia com o pastor Donaldo Herr, muitos anos atrás, o Espírito Santo, a atuação dele na grande tribulação era muito restrita. Então eu tenho muita dificuldade, confesso, irmãos, de aceitar. Eu E eu vou mencionei deixar isso, eu para. só, eu só não citei seu nome, mas eu disse que alguém tinha É, falado então assim. tá bom, primo. Mas é, eu vou deixar para fazer as minhas colocações sobre isso na semana que vem, tá bom? Isso. E porque vai levar tempo, Mas então sobre o vamos que, deixar para. Joia, mas sobre o que você falou aí de procurar na eternidade, a gente vai ter um Ah, Facebook lá, aí fica fácil. Você coloca aqui, entra lá no Facebook da eternidade lá, fulano de tal, tarari, tarari. Daí você já vai tá bom, localizar facinho. tá certo, irmãos. Muito obrigado. O irmão Klaus me mandou uma mensagem no particular que precisava sair, ele deu boa noite a todos, ele precisava sair, tá bom? Então, Beleza. pastor Lorival, muito obrigado pelo seu tempo, por nos conduzir aí, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, irmãos. Então, semana que vem, se Deus permitir, o pastor Evaldo está aí, novamente entre nós aí, tá Viu, bom? pastor Ulisses? Para dar uma aula como essa, eu precisaria de pelo menos 2 meses aí. Os irmãos credenciados aí 3, 4 dias, né? Então, por isso a minha E dificuldade. eu precisaria de 6 meses, cara, lendo o material do pastor Evaldo de cabo a rabo e tentando entender alguma coisa. Entendeu? Então, aí está aí. Verdade, verdade. Muito bom, muito obrigado, Obrigado. irmãos. Para mim é uma Obrigado, irmão bênção Lorival. muito. Vocês não têm ideia da bênção grande que é para mim estar presente e ouvir vocês todos, aprender com vocês todos. Para mim é maravilhoso. Obrigado, pastor José, irmã Cristina, irmão Aí. Daniel, pastor Lorival, Agradeço o primo. Muito privilégio obrigado. da honra, né, de poder falar, inclusive usando o material do mestre. Não, tá Que bom. Deus Todos continue nós. abençoando ele. O Obrigado. Então, pastor pastor Ulisses não falou Ulisses, nada hoje, ele só fez uns comentários assim, mas não fez nenhuma pergunta, nada. Não, a aula foi ótima, rapaz, muito boa. É que eu não tenho a resposta para as perguntas aí do pessoal aí, tem que aprender mais. tá bom. Então, pastor Ulisses, por favor, nos despeça com uma oração, tá bom? Obrigado. Vamos orar. Oremos. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um dia de aula do Escatom, que bênção eterna. Deus ver
pessoas comprometidas com a tua palavra, de aprender mais do Senhor. Então, continue nos ensinando através do pastor Lorival, também, ó Deus, de outros que podem, com a falta do nosso mestre eterno Deus, dar a aula aqui para nós, ó Deus. Então, ajude a cada um e abra nossa mente e nosso entendimento. Queremos aprender mais do Senhor. Tem textos que a gente, às vezes, acha que sabe alguma coisa, mas quando somos, às vezes, questionado, apertado, a gente vê que ainda falta muito, ó Deus. Então, nos ajuda, nos dê sabedoria para compreendermos mais da tua santa e poderosa palavra. Abençoe a todos aqui desse grupo, guarde, proteja-nos debaixo das tuas mãos poderosas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma Boa noite, meus meus queridos. irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado a noite. todos. Boa Um noite. chazinho quente agora e dormir, né? Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.